Tem algo que pouca gente percebe. A riqueza que permanece não começa na conta bancária, começa dentro da gente. Porque uma vida cheia de confusão, cheia de culpa, de medo, desordem e sujeira interior, pode até conquistar coisas por fora, mas não consegue sustentar a paz por dentro. E talvez essa seja uma das grandes mensagens de Deuteronômio 23 e podemos aprender com ela. Antes de viver grandes conquistas, nós precisamos aprender a cuidar do que carregamos dentro de nós. Não apenas do dinheiro, não apenas do trabalho, não apenas dos sonhos, mas da nossa consciência, da nossa intenção, da nossa forma de viver. Porque a prosperidade verdadeira não é só ter mais, é viver melhor, é crescer sem perder a alma, é conquistar sem se corromper, é avançar sem se afastar dos princípios que sustentam a vida. Deuteronômio 23 é um capítulo que fala sobre ordem, pureza, respeito, responsabilidade, cuidado e limites. Olhando à primeira vista, pode parecer um texto distante da nossa realidade. Mas quando a gente olha com mais atenção, percebe que ele está alinhado e está falando de algo muito atual. Uma vida livre exige uma vida alinhada. E uma vida alinhada começa quando nós paramos de viver de qualquer jeito. Muita gente quer prosperar, mas não se organiza por dentro. Quer viver livre, mas continua presos em hábitos que destroem a paz. Quer riqueza, mas carrega culpa. Quer sucesso, mas vive sem direção. Quer independência, mas continua sendo dominada pelo medo, pela comparação, pela ansiedade e pela necessidade de aprovação. Só que o Criador nos mostra, através dos princípios da vida, que toda construção forte precisa de base. E a base da riqueza com propósito é uma vida limpa por dentro. Isso não significa perfeição. Nós não precisamos ser perfeitos para crescer, mas precisamos ser sinceros, verdadeiros. Precisamos olhar para dentro e perguntar o que dentro de nós está impedindo a vida de fluir. Que mágoa ainda estamos carregando? Que culpa ainda está pesando? Que hábito está roubando nossa energia? Que pensamento está limitando nossa caminhada? Que ambiente está enfraquecendo nossa fé? Que escolha está nos afastando da nossa essência? Porque muitas vezes a vida não está travada por falta de capacidade, mas porque existe desordem. Nós temos dons, talentos, inteligência, força, temos habilidades que talvez ainda nem usamos direito, mas quando o coração está pesado, a mente confusa e a alma cansada, a gente não consegue enxergar o caminho com clareza. Deuteronômio 23 nos lembra que o povo precisava cuidar da pureza do acampamento. Havia uma preocupação com o ambiente, com a conduta, com a forma de viver. E isso carrega uma grande lição. O lugar onde a presença de Deus habita precisa ser tratado com responsabilidade. E esse lugar também é dentro de nós. Nossa mente é um ambiente,
nosso coração é um ambiente. Nossa casa, nosso trabalho é um ambiente. Nossas amizades também formam um ambiente. E a pergunta é, esses ambientes estão ajudando a nossa vida a crescer ou estão sugando a nossa paz? Às vezes nós queremos uma nova fase, mas continuamos alimentando o velho ambiente ou permanecendo no velho ambiente. Queremos prosperidade, mas continuamos cercados de pensamentos de escassez. Queremos paz, mas continuamos dando espaço para brigas inúteis. Queremos saúde, mas tratamos o corpo como se ele não fosse importante. Queremos liberdade, mas seguimos presos em vícios emocionais, dívidas desnecessárias, comparação, reclamação. Então, antes de pedir uma vida maior, precisamos preparar um espaço interno para receber essa vida. Porque uma bênção grande em uma estrutura fraca pode virar peso. E riqueza sem sabedoria pode destruir. Sucesso sem propósito pode trazer vazio. Liberdade sem consciência pode virar descontrole. Por isso, o caminho não é apenas buscar mais dinheiro. O caminho é nos tornarmos pessoas capazes de lidar com o dinheiro sem perder a paz, a humildade, a saúde, a família, a fé, a essência. Esse é o ponto. Riqueza com propósito começa quando a gente limpa o que está sujando a nossa visão. Imagine uma pessoa que quer abrir um negócio, crescer financeiramente e conquistar independência. Ela tem talento, tem boa ideia, sabe trabalhar, mas vive desorganizada, acorda sem direção, gasta sem pensar, promete e não cumpre, se compara com todo mundo, começa as coisas e abandona no meio. O problema dessa pessoa não é falta de potencial, é falta de ordem. Agora imagine que essa pessoa decide mudar. Ela começa a organizar sua rotina, começa a cuidar melhor do corpo, começa a guardar uma parte do que ganha, começa a estudar um pouco todos os dias, começa a se afastar de conversas que só trazem negatividade, começa a cumprir a própria palavra, começa a orar, refletir, silenciar e ouvir a direção de Deus. Com o tempo a vida começa a mudar. Não porque tudo caiu do céu, mas porque por dentro ela se tornou alguém preparado para uma vida melhor. É assim que a prosperidade verdadeira acontece, de dentro para fora. Deuteronômio 23 nos ensina sobre responsabilidade com o outro. O capítulo fala sobre cuidado nas relações, respeito e atitudes corretas diante das pessoas. Isso nos mostra que prosperidade com propósito não é crescer pisando nos outros, é crescer mantendo a honra. Nós não fomos criados para enriquecer destruindo. Fomos criados para frutificar servindo. A riqueza que tem propósito melhora não só a nossa vida, mas também a vida de quem está ao nosso redor. Quando a gente prospera com consciência, a nossa família sente. Nossos filhos sentem, nossos amigos sentem, as pessoas que cruzam o nosso caminho sentem. Porque a verdadeira prosperidade não nos torna arrogantes, ela nos torna mais úteis. Por isso, se nós queremos crescer de verdade, precisamos limpar 3 áreas importantes. A primeira é a nossa mente. Nós precisamos parar de alimentar pensamentos que nos diminuem.
Pensamentos como eu não consigo, isso não é para mim, eu sempre fracasso, dinheiro é coisa ruim, nasci para sofrer, não tenho valor. Essas frases parecem simples, mas podem virar correntes. A mente precisa ser renovada com verdade. Nós podemos dizer para nós mesmos: eu estou aprendendo, eu posso crescer, eu tenho dons, eu posso melhorar minha vida, eu posso preparar ou prosperar com honestidade, eu posso construir algo bom com aquilo que recebi. É preciso ter a mente limpa. A segunda área que nós precisamos limpar é o coração. O coração precisa ser limpo de mágoas, inveja, culpa, ressentimento. Porque ninguém caminha leve carregando pedras antigas. Talvez alguém nos feriu, talvez nós erramos, talvez fizemos escolhas ruins, talvez não saiu do jeito que a gente queria. Mas a vida não precisa acabar no erro. Nós podemos aprender, reparar quando for possível, pedir perdão, perdoar e seguir seguir mais conscientes. Culpa sem mudança só aprisiona. Arrependimento com atitude transforma. Então precisamos também manter nosso coração limpo. A terceira área é a rotina. Não adianta desejar uma vida nova, mantendo todos os velhos hábitos. Queremos prosperidade, mas não agimos de forma a prosperar. Então precisamos agir com prosperidade. Isso significa cuidar do tempo, do dinheiro, da saúde, dos compromissos, das palavras e das prioridades. Uma dica simples para essa caminhada é fazer uma limpeza semanal. Não apenas na casa, mas na vida. Uma vez por semana nós podemos parar e perguntar: o que eu preciso organizar? O que eu preciso deixar para trás? Que hábito está me enfraquecendo? Que atitude vai me aproximar da vida que eu quero construir? Quem eu preciso perdoar? Onde eu estou gastando energia sem necessidade? Qual pequeno passo eu posso dar essa semana? Isso parece simples, mas é poderoso. A vida muda quando a gente começa a se observar com sinceridade. Porque a maioria das pessoas não está perdida por falta de destino. Está perdida por falta de pausa. A gente corre, trabalha, resolve problemas, tenta agradar todo mundo, mas esquece de olhar para a própria alma. E quando não olhamos para dentro, qualquer coisa de fora nos controla. A opinião dos outros nos controla, o medo nos controla, o passado nos controla, a necessidade de parecer bem nos controla. Mas quando a gente desperta, começa a viver de outro jeito. A gente entende que liberdade não é fazer tudo o que dá vontade. Liberdade é não ser escravo daquilo que nos destrói. É poder dizer não, é poder escolher melhor, é poder andar em paz, é poder crescer sem vender a consciência, é poder prosperar sem perder a essência. Esse é o tipo de riqueza que vale a pena buscar. Uma riqueza que não pesa, uma riqueza que não vem da ansiedade, uma riqueza que não nasce da comparação, mas uma riqueza que vem de uma vida organizada, limpa, consciente, guiada por princípios e alinhada com o propósito. Nós precisamos entender que o Criador não colocou dons dentro de nós por acaso. Cada pessoa nasce com sementes. Sementes de criatividade, força, inteligência, sensibilidade, liderança, cuidado, comunicação, coragem, sabedoria, trabalho, visão.
mas semente nenhuma cresce bem em um solo contaminado. Por isso, limpar por dentro é preparar o solo. Quando nós limpamos a mente, o coração e a rotina, os dons começam a aparecer com mais força. A identidade fica mais clara, a coragem aumenta, a paz volta, as decisões ficam mais firmes. E a prosperidade deixa de ser apenas um desejo distante e começa a se tornar uma construção diária. Então, antes de buscar uma vida maior por fora, precisamos preparar uma vida mais limpa por dentro. Precisamos tirar o excesso, abandonar o peso, organizar o que está bagunçado, cuidar da nossa palavra, honrar nossos compromissos, proteger nossa paz, usar nossos talentos, parar de viver como se não tivéssemos valor, porque nós temos valor. Nós temos propósito, nós temos capacidade. E quando caminhamos com consciência, com fé, com a verdade, com ordem, a vida começa a se abrir. A riqueza com propósito começa quando nós entendemos que não basta ter muito. É preciso ser alguém por dentro capaz de administrar o muito com sabedoria. Não é só sobre dinheiro, é sobre paz, é sobre liberdade, é sobre saúde, é sobre alegria, é sobre viver sem medo, sem culpa e sem correntes invisíveis. É sobre acordar todos os dias sabendo que estamos construindo uma vida que combina com a nossa essência. Então hoje nós podemos fazer uma escolha. Não uma escolha gigante, uma escolha simples. Escolher limpar uma área da nossa vida. Pode ser uma conversa que precisamos encerrar, um hábito que precisamos abandonar, uma dívida que precisamos organizar, um pensamento que precisamos trocar, uma mágoa que precisamos soltar, uma rotina que precisamos ajustar, um dom que precisamos finalmente colocar em prática. Porque a vida não muda apenas quando entendemos uma mensagem. A vida muda quando colocamos uma verdade em movimento. E talvez seja esse o nosso despertar hoje. A prosperidade que buscamos fora começa na ordem que aceitamos construir por dentro. Se essa mensagem falou com você, curta esse vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa lembrar que ainda existe um caminho de liberdade, de prosperidade e propósito. Se puder, também deixe seu comentário, porque quando nós declaramos uma decisão, damos o primeiro passo para viver uma nova fase. Que a nossa caminhada seja mais leve, mais sábia, mais alinhada, que a gente prospere sem perder a paz, que a gente cresça sem perder a essência e que a nossa riqueza seja fruto de uma vida limpa, consciente e cheia de propósito. Te espero no próximo vídeo.